quer que você dê uma resposta. Agora veja bem, toda mensagem pega uma resposta de quem a ouve. Jeremias desceu, né? E é interessante que Jeremias entrega uma mensagem para um povo, para uma nação. Se os irmãos lerem o contexto, eu estou lendo esse livro, né? Nessa semana, inclusive. Os irmãos vão observar que Deus está tratando com uma nação infiel, com uma nação que se desviou dos seus caminhos, uma nação que está recebendo de Jeremias um futuro previsto em visões e profecias de cativeiro, de castigo por causa do seu pecado, por causa da sua dura serviço. Se os irmãos continuarem o texto aí a partir do versículo 6, os irmãos vão observar que a resposta da nação, a mensagem de Jeremias da parte de Deus foi a indiferença. A nação deu as costas para a palavra de Deus vinda por meio de Jeremias e tantos outros profetas. A Bíblia nos diz que Deus madrugou em enviar profetas e tentar devolver àquela nação da sua dura serviço, da sua ideia de obcecada de transgredir os mandamentos de Deus, mas a Bíblia diz que eles insistiam. E pior que isso, irmãos, eles, além de serem indiferentes à mensagem, de virarem as costas à mensagem, não raras vezes os profetas eram maltratados, e igual Jeremias foram. Esteve a pão e água, esteve no calabouço, esteve amarrado em correntes, foi ferido, e o pior de tudo, se os irmãos seguirem na leitura, muito versículo aí, os irmãos vão observar que os ouvintes estão numa postura de ferir com a língua, com a palavra. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e vai concordar comigo que às vezes a ferida que vem por causa da língua, por causa do disse-me-disse, do falou, né, do ouvir dizer, é pior que uma agressão física. Concorda comigo? E a Jeremias eles propuseram isso, feriram com a língua, tapar os ouvidos e não ouvir a sua palavra. Agora tem um detalhe, vamos aprender aqui. Quando Jeremias desce para ouvir as palavras do Senhor, a gente vê aqui oleiro, a gente vê aqui vaso, tem a figura do Jeremias, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que nós tenhamos daqui entendendo que a mensagem central que está nesses 6 versículos lá lidos é Deus. Glória a Deus. A pessoa central deste culto de oração nessa noite é Deus. A igreja existe por causa de Deus. Deus é o tema dessa mensagem. O oleiro é só uma cena que Deus está usando para falar com Jeremias, para que Jeremias transmita a palavra à nação. Mas a figura central dessa palavra é Deus, a mensagem é Deus, o tema é Deus. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus e toma a decisão de virar as costas a essa palavra, deixar entrar no ouvido e sair no outro, maltratar o profeta, a pastora que tem cuidado do rebanho, ao pastor que está pregando, não é a nós que o agravo está sendo feito, é ao próprio Deus. Israel não estava atento a isso. E aqui nós temos nesse tema então a figura de Deus, e nós vemos aqui um Deus, irmãos, soberano. Como é que ele é soberano nessa mensagem? Quando nós vemos aqui o versículo 6, o final do versículo, a palavra de Deus é essa: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Saia daqui sabendo nessa noite, ainda você não sabe, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, e que quando Ele quer fazer, não importa a resposta que nós venhamos dar. Toda mensagem espera a resposta. Agora, seja ela da minha parte uma resposta positiva ou negativa, Deus é soberano para trabalhar. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus se revela aqui como soberano, como independente,
misericórdia, por graça, por bondade, e tem nos salvado dos nossos pecados, também porque nos ama. E o que quer dizer aqui, como soberano nessa palavra, essa satisfação de existir por si só, ele está dizendo que ele é autônomo, ele faz o que quer, faz quando quer, faz como quer, na hora que ele quer, não é dirigido por ninguém, ele dirige a história, ele é soberano, ele independe da minha resposta. Se a minha resposta for positiva, amém, mas se não for, ele continua sendo Deus, ele continua trabalhando com outros vasos que queiram ser trabalhados, e nessa noite o Senhor te pede uma resposta. Nós estamos aqui e observando, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos mostra um Deus autônomo, um Deus poderoso. Agora tem um detalhe: se ele não depende do barro ou do vaso para dizer ok, né? Se ele faz o que ele quer como soberano, como oleiro, nós vamos secar um pouquinho mais o sentido desses versículos aqui, né? Então o que leva Deus a me escolher? Ora, irmãos, por bondade, por misericórdia, por graça. Nós sabemos que o moleiro ele não diz haja vaso, ele não trabalha no passe de mágica, num milagre. Embora pudesse fazer moleiro, ele precisa pegar a barra, ele precisa trabalhar a barra. E aqui nós temos então a dimensão de que o Senhor nos escolheu. Você pode dar uma glória a Deus? Nenhum de nós éramos aquele barro, com tanto barro para Deus escolher. No meio de um montão de barro, Deus escolheu a mim. E o privilégio é meu, a glória é minha? Não. Glória seja dada ao Senhor, meu Deus, que me escolheu. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio ser um vaso na mão de Deus. É um privilégio servir a Deus. Você precisa sair daqui com essa certeza. Glória a Deus. O oleiro decidiu se envolver conosco, com o barro. Afinal de contas, hoje, essa casa de Israel, não dá para dizer que a igreja de Israel de Deus com toda a propriedade, mas trazendo para o ministério da graça, da salvação, sim, somos o povo escolhido de Deus, porque um dia aquele povo rejeitou, e nós temos essa oportunidade gloriosa. O Senhor decidiu se envolver conosco, o Senhor decidiu nos buscar e nos colocar nesse maravilhoso processo. Outra palavra que não pode sair da nossa mente: esse mover nas rodas, esse ser amassado, esse estar nas mãos de Deus, traga-se de um processo. Na cultura daquela época, irmãos, o barro ele servia para muita coisa, separado para ser vaso de honra numa casa, para ter algumas utilidades, para guardar documentos, para ornamentar. Veja bem, nós devemos entender que o Senhor, primeiro, nos escolheu. É um vaso qualquer? É um vaso para ser feito e ser deixado às traças? Não, é um vaso que tem finalidade. A segunda finalidade é para que nós sejamos úteis. Deus quer usar-nos como vaso para um propósito maravilhoso e glorioso, que é de anunciar a sua palavra, de mostrar a sua glória a esse mundo. Deixa eu trazer para a época da graça, quando Saulo foi escolhido, sendo ainda ele perseguidor do povo de Deus, ele inspirando e respirando perseguição contra a igreja, num projeto maligno. Quando ele sai com destino à cidade que ele ia, ele não imaginava que nos planos de Deus havia mudado a sua história a partir dali, a partir do seu caminho. A Bíblia diz que quando o Senhor fala com Ananias, o profeta, ele diz assim: olha, ele é tudo isso que você está falando, Ananias, ele é tudo isso que você teme, mas saiba que para mim esse é um vaso escolhido.
certo, né? Por que é que vem tantas aflições? Mais uma vez, é porque esse processo. Você já imaginou se o barro tivesse vida e pudesse falar? A hora que o oleiro aperta, a hora que ele amassa, a hora que ele coloca, a hora que ele tira, a hora que ele põe na roda, ele deveria viver dizendo assim: não é assim a vida do vaso, não é assim a vida do crente. Mas veja bem, irmãos, vamos ao texto, né? A palavra de Deus diz que nós somos aqui então vaso escolhido. Um vaso que antes de ser vaso é o quê? É barro. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vai contemplando o trabalho do oleiro. Ele obedeceu à voz de Deus. Eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo um vaso. Ele estava fazendo a sua obra. Ele estava fazendo ou exercendo a sua profissão. E ele ficou de longe observando a cena. Alguns pregadores até chamam essa cena de uma parábola, né? Mas a verdade é que um fato que aconteceu. Aqui não é exatamente uma parábola. Jeremias vê a cena, vê aquilo acontecendo. E ele está dizendo: e eis que o vaso que ele fazia, o oleiro fazia, quebrou-se na sua mão. Não sabemos a forma que tinha aquele vaso. E aqui tem um detalhe muito interessante. Quando Jeremias observa esse vaso que se quebrou, e é um detalhe aqui, nós vamos falar sobre isso rapidamente, existe uma diferença entre o oleiro dizer assim: esse vaso não está legal, não era bem isso que eu queria, né? Como a gente, quando faz uma obra de casa, assim, essa parede ficou legal, vamos mudar de lugar, quebrar uma porta, não, né? A irmã da cozinha, não. A Bíblia diz que ele, o vaso, se quebrou. Não foi o oleiro que tomou a decisão de quebrar. E aí, irmãos, quando isso acontece, ele se quebrou, o oleiro faz de novo. Quando o oleiro faz esse vaso de novo, da forma como ele quis fazer pela segunda vez, a palavra então do Senhor veio a Jeremias dizer: não poderia eu. Olha que interessante. Eu disse aqui no início da palavra que nosso Deus é um Deus soberano. Mas agora está Deus perguntando em relação à nação, o povo do profeta, dizendo: não poderei eu? Uma pergunta retórica, né? Para a qual se espera uma resposta. Não poderei eu uma resposta, né, audível de toda uma nação? Mas ele pergunta: não poderei eu fazer como o oleiro fez a este vaso, a vós, ó casa de Israel? Eu não poderei fazer? A verdade, irmãos, que essa é uma pergunta retórica, mas hoje ainda à tarde, olhando para essa palavra, eu ouvi alguns colegas também, né? A gente ora a Deus e Deus ele nos revela. Oh, glória a Deus. Você acredita, não? Que Deus nos revela o mistério glorioso. Quando nós abrimos a Bíblia, aqui o próprio Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele está dizendo assim: clama a mim. Se você está na mão do oleiro, se você está passando por um processo difícil, se está dolorido esse processo, a palavra de Deus vem a você nessa noite dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes ou que não sabes. Anunciar aqui é revelar, muito mais do que aquilo que o pastor te traz aqui, com toda a limitação humana, com a limitação da hora, é aquilo que Deus quer te revelar à noite, na madrugada, a hora que você sufoca o seu rosto num travesseiro, de repente, para o cônjuge não ver o seu sofrimento, ou não ouvir a sua lágrima, o seu choro, a sua aflição, porque está nas mãos do oleiro. Significa exatamente isso aí, um processo que muitas vezes é dolorido, mas é nessa hora que o Senhor quer se revelar. É nessa hora que o Senhor quer revelar a você um pouco mais daquilo que você ouve, daquilo que você conhece, daquilo que você vê na comunidade de fé, daquilo que você passa e recebe em oração aqui com a comunidade
eternidade, né? Isso aqui é vida com o oleiro. Se o oleiro escolheu, eu sou na mão dele, se apoiar o oleiro, né? Me apanhar, me colocar nas suas mãos, eu tenho uma ligação muito forte com ele. Amém. E agora o Senhor está perguntando: não poderei eu fazer com vocês, ó casa de Israel, como fez o oleiro a esse vaso? A verdade é que poderia, e pode, e vai poder, porque de eternidade a eternidade, diz a palavra, tu és Deus, tu és poderoso. Quando Jeremias está vendo essa obra, está ouvindo essa palavra, aqui nas entrelinhas, olha o que se revela: é Deus dizendo para ele: eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou o que sou, eu faço o que quero, o povo me ouve, eu faço, não ouve, eu faço também. Vamos para o cativeiro, vamos voltar no cativeiro, vamos renegar ou não vamos aceitar o meu filho. É isso que Deus está dizendo à nação de Israel, mas eu vou continuar fazendo, eu vou escolher vasos, eu vou escolher um remanescente fiel em todo tempo, em toda história, porque eu sou Deus e eu não dependo da resposta positiva ou negativa para operar. E se o vaso, com muito orgulho, com muita arrogância, com muita soberba, disser assim: eu não quero, eu digo assim: ok, tranquilo, né? Essa possibilidade que nós temos de responder ou não, e glória a Deus, nós vamos, não sei porquê, que em alguns casos, e deve ter muito desses casos aqui, embora não seja 100%, aprova o Senhor nosso Deus, dizer ou não na ordem do seu Santo Espírito, e ele diz assim: eu te escolhi, foi o caso de Saulo.